Bom pessoal, bom dia. Vou fazer mais um vídeo. Hoje a gente vai... Eu comentei no último vídeo que eu postei que eu ia conversar sobre venturi secundário, mas nessa semana aí, não sei se foi nessa semana, não me lembro, semana passada, foi abordado a diferenças, né, dessas cápsulas de avanço no fórum. E eu resolvi fazer um vídeo para mostrar essas diferenças, né? Em cima de tabelas que eu tenho do manual da Volkswagen, né? Inclusive foi postado por um forista, agora não me lembro o nome. E em algumas postagens lá no Fórum Fusca Brasil, eu coloquei que não poderia ser usado a cápsula de avanço do 1600, né, da dupla carburação na carburação única, sobre a consequência dele avançar muito rápido, né, e em pouca depressão ele já está no seu curso máximo de avanço, por ela ser mais sensível, né, devido ao vácuo de dois carburadores, né, ser mais fraco, né, quando ele é tomado em cima de um carburador de 2 cilindros, ele ser metade da depressão do que quando ele é tomado em cima de um carburador, né? Só que isso me intrigou, né? E eu fui fazer alguns testes no meu carro. Eu tenho um vacômetro ligado nele, né? Eu acabei isolando a parte que ele está ligado direto no coletor, puxando o vácuo direto, que é a maneira certa de ligar. Mas eu acabei colocando um T na mangueira aqui que vai para o carburador, para mim saber com quanto de depressão essa válvula começava a avançar, a hora que eu afundava o pé, quanto que ela caía, né, para mim poder relacionar o melhor uso para ela, se realmente eu poderia usar em um carburador ou só nos dois carburadores, né? E eu cheguei a uma conclusão que ela dá para ser usada em cima de um carburador, a válvula 473, né? Pode ser usada em um carburador também, só que com ajustes de ponto, né? Então, o que eu vou falar aqui, né? Eu tô com duas válvulas, né? Eu tô com essa daqui, que foi retirada de um distribuidor 1600, 034, final 034. Não sei se vai aparecer aqui. Ela é uma 473. Ela é uma 473. Essa foi tirada de um distribuidor 034 de um 1600. Essa aqui foi tirada do distribuidor do meu 1300, que é o distribuidor 035, que é o distribuidor original que veio no meu 1300L. E motor 1300, né? Motor 1300L não existe. Motor 1300, esse é o original. Não dá para ver aqui que ele está meio zoado, mas ele é um 469. Ele é um 469. Enfim, eu peguei e tenho as duas tabelas, né? Então eu tenho, relacionando aqui, eu tenho a tabela do Fusca 1300 e tenho a tabela do Fusca 1600. Kombi, Fusca 1600, né? A gente verificando o lado centrífugo do avanço aqui, ó, o do 1300 ele começa a avançar com 1200, ó, ele avança 2,40, e o 1600 ele também começa a avançar com 1250, 50 RPM a mais só, né? É pouca diferença em relação a isso, e o avanço é semelhante, ó, final, ó, de 1,5 a 5,35, de 1,5 a 5,15, é pouca diferença. Esse centrífugo de um distribuidor para o outro, o que ele vai mudar aí? Ele vai mudar que o 1600 ele tem uma mola embaixo do centrífugo, que ele vai, a alta dele vai ser um pouco mais demorado para avançar, que nem aqui, ó, em 3000 RPM aqui, ó, 2.800 no distribuidor do 1600, do 1300 aliás, eu estou com 15,5 a 20,30.
Ó, 2.750 aqui do distribuidor do 1600, ó, eu estou com 13 a 18, então quer dizer, eu estou com o distribuidor do 1600, ele trabalha pouca coisa mais atrasado em alta, né? Mas em compensação, relacionando as cápsulas de vácuo, o do 1300, que trabalha com carburador, ó, ele começa a avançar com uma depressão de 170 milímetros HG. Isso aqui eu vou transformar em polegadas por HG, porque fica mais fácil a visualização depois lá no meu vacômetro lá, né? Que ele não tem escala, mas vai ficar mais fácil. Que todos os vacômetros são universais praticamente, né? Tirando aqueles vacômetros de turbo, os vacômetros que servem como econômetro são universais. A escala começa de 0 e vai a 30 polegadas, né? Então, 170 dividido por 25.4, que uma polegada tem 25.4, é igual a 6,69, 6,7. Então ele começa a avançar aqui em 170, que equivale a 6,7 polegadas, né? E vai avançar no seu limite máximo de 10 graus a 310 milímetros, que dá 310 dividido por 25.4, que dá 12 polegadas. Então ele precisa de 12 polegadas de mercúrio para avançar o seu nível máximo. E abaixo de 6 polegadas, ele perde a função dele, que seria aquela fase onde você afunda o pé do carro. Em contrapartida, o do 1600, por ele ter 2 carburadores e a tomada de vácuo ser apenas em um carburador, essa depressão cai pela metade, porque a hora que o cilindro está trabalhando do outro lado, que não está ligado à mangueira, ele praticamente está sem depressão, então a depressão cai à metade, enquanto o do 1300, que é alimentado aí por um carburador tomando depressão de 4 cilindros, ele precisa de 310 milímetros lá, né, ou 12 polegadas. Esse aqui não vai precisar, esse aqui vai precisar de apenas 110 milímetros, praticamente a metade, menos da metade do outro. Então 110 dividido por 25.4, nós temos aqui, ó, 4,33 a 5 polegadas aqui, 4,33 a 5 polegadas, e já está praticamente avançado, com os 13 graus, e são 3 graus a mais do que o 1300, ou seja, a cápsula 473 avança 3 graus a mais que a 469. Então, aí o que acontece? Ele já começa a avançar aqui, ó, com 40 milímetros. 40 dividido por 25.4 igual, dá 1,5, uma polegada e meia, ele já começou a avançar. E também, ó, 0,7 aqui, ó, 0,7 é o avanço entre 0 a 1,5, começa a avançar, 0 até, em condições um pouquinho mais severas, ele começa a avançar com 70 dividido por 25.4, 2,75 polegadas, 3 polegadas arredondando. Então, com 3 polegadas, ele já começa a avançar. Então, quando vocês começam a dirigir, pressiona o acelerador, o motor ganhou 5 polegadas de depressão, já está com 13. Afundou o pé, o motor perdeu a depressão. Se ele perder a depressão abaixo de 3, aí ele para de funcionar. Senão ele vai continuar funcionando, se isso aqui for usado numa carburação simples. Eu instalei no meu, liguei o vacômetro em série, como disse, e percebi uma coisa no meu 1300 com carburador. Ao leve toque do pé, ele já está com uma depressão de 10 polegadas, ou seja, ele já avançou os 13 graus num leve toque de pé. Numa subida um pouco mais forte, eu mesmo na garagem com o carro em marcha lenta, numa acelerada, carro desengatado aliás, numa acelerada forte, essa depressão
ela dificilmente cai para baixo de 3 polegadas, ou seja, eu sempre estou praticamente com o carro avançando essa faixa aqui, ó, de 1,5 a 8,5. Então, se você pegar uma média aqui, ó, é praticamente 5 graus. Eu sempre estou com o carro 5 graus avançado. Então, o que eu deduzi? Muita gente compra um distribuidor e são mais fáceis de encontrar o distribuidor do 1600 do que encontrar o distribuidor do 1300 usado em um carburador, principalmente os distribuidores House que vem hoje em dia, distribuidor para ignição eletrônica, quase todos foram lançados numa época que se usava dupla carburação no 1600 e praticamente o 1300 estava saindo fora, né? E então o que acontece? Quando você liga, quando você coloca, ele instala e regula a ignição da maneira tradicional, pistola de ponto, você regula ela em 10 graus, na realidade, em condições de pé atolado, você vai estar trabalhando com ponto inicial de 15, porque esses 5 aqui, ó, se você estiver usando um carburador, esses 5 aqui ele vai estar sempre atuante, esses 5 polegadas aqui vai estar sempre atuante nessa depressão. Se eu usar a dupla carburação, isso está correto. Agora, se usar um carburador com essa válvula, ela sempre vai estar 5 atuante, né? Então, a minha dedução foi o seguinte, eu regulo com 10 graus e ele vai sempre ter um inicial a partir de 15 graus, né? Aí seria conveniente a regulagem dinâmica do ponto, né? Mesmo que seja regulado com pistola de ponto, se as marcas da polia não estiverem corretas, como aconteceu a conversa nossa essa semana no fórum, que a marca da polia, o rapaz regulava pela marca da polia e estava batendo pino no carro, ou seja, a marca da polia não estava coerente com o ponto zero do motor. Então a regulagem dinâmica é importante nisso, porque você regula o carro na melhor condição para se trabalhar, né? E eu já tenho um vídeo explicando sobre isso daí, né? Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e a gente vai conversar lá no carro para me mostrar melhor para vocês isso daí. Então, voltando aqui, eu coloquei aqui uma conexão para poder ligar o vácuo do meu vacômetro lá em conjunto com a cápsula. Essa cápsula aqui é uma 473 da dupla carburação. Eu tenho duas delas e tenho uma 469 que era original desse aqui. E também isolei aqui para não dar entrada de ar falso, porque a minha tomada de vácuo é um flange aqui embaixo. Então isolei aqui, né? Então vindo aqui no painel do carro, a gente tem o meu vacômetro aqui, ó. Ele não tem escala, só que como os vacômetros universais que a gente conhece, ele praticamente começa do zero e vai até 30 polegadas aqui. Então ele tem praticamente 3 cores aqui, relacionado assim bem em 3 partes, né? Então eu deduzo aqui no meu vacômetro, não cheguei a medir com outro, mas eu deduzo aqui que essa primeira escala aqui que acaba a letra vermelha seria 10 polegadas. Essa segunda escala aqui, tá ruim de mostrar, tá pegando sombra. Essa segunda escala aqui, que termina a parte verde, aqui pega melhor, que termina a parte verde aqui, a parte azul aqui no caso, ela está relacionada a 20 polegadas. E a parte que termina o laranja aqui, está relacionado a 30 polegadas. Quando meu carro está ligado, o vacômetro, com o vácuo puxando direto do coletor, ele fica mais ou menos aqui, ó, 22, 20, 24, até aqui mais ou menos 25 de vácuo direto ligado, que está puxando o vácuo. Se a gente transferir isso daí para milímetro, ele vai dar praticamente 520, que é 560, que é 520 mesmo, que é praticamente a compressão dos 4 cilindros juntos.
Então, quando você acelera, ele cai aqui, porque você criou como posso dizer, uma perca de vácuo ali na região da borboleta do carro, né? Então, aqui, ó, eu vou dar partida no carro, a gente vai perceber essa função, né? Eu dei partida no carro e o carro está em marcha lenta, não está totalmente quente ainda, está numa marcha lenta bem leve, e eu tô com aquela cápsula. Então, eu quero que vocês percebam que quando eu dou um leve toque ao acelerador, esse ponteiro ele já vai nos 10 aqui, ó, que é o que a gente comentou. Os 10 vai dar 250 milímetros, ou seja, eu já tô com os 13, com aqueles 13 graus adiantado rápido, ó, um leve toque. Ou seja, eu já avancei os 13 graus nessa cápsula 473. Se eu tivesse usando a cápsula 469 do original 1300, nessa mesma situação aí de 200, eu não teria avançado ainda os 10 graus, eu teria avançado mais ou menos uns 8 graus. Justamente porque ela é um pouco mais resistente que a outra cápsula, né? Então, numa aceleração rápida, o ponteiro ele vai mais ou menos ficar aqui, ó, na faixa de 3 polegadas, que daria 75 milímetros, ou seja, já estaria avançando 5. Então, a gente percebe que... Eu vou desligar. A gente percebe que com essa cápsula o motor sempre vai estar entre 3 a 5 graus adiantado, mesmo com o pé no fundo. O que não ocorre com a cápsula do 1300. O 1300 realmente, quando você afunda o pé, o vácuo é zero. No caso de usar essa cápsula da dupla carburação no carburador simples, ele sempre vai estar 3 graus adiantado. Então, se vocês regularem o ponto com 10, você sempre vai estar com o carro a 13, no caso dessa condição de trabalho severa, e vai estar em condição de marcha leve, você vai estar sempre com os 13 a mais, em menos vácuo do que o carburador, do que a cápsula do 1300. Isso, de fato, até, posso dizer assim, num carro original, no caso do meu 1300, uma taxa de compressão baixa, aí, acredito 6,8 no máximo, aí, ele é bom, porque ele vai gerar uma certa economia, porque você encostou o pé, ele vai adiantar. Só que você tem que tomar cuidado na hora de regular o ponto, porque se você regular ele muito adiantado, qualquer encostada de pé que você precise numa subida, ele vai bater pino. Justamente, ele vai dar preignição, justamente por causa dessa situação dele estar sempre 5 graus adiantado, né? Então seria conveniente de a gente regular o ponto dinâmico, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Solta esse parafuso aqui embaixo. Eu costumo deixar o carro, eu tiro a mola daqui, eu já tenho um vídeo sobre isso explicando. Eu costumo tirar a mola daqui e encosto abaixo aqui até que o giro mais ou menos fique em torno de 2000 RPMs, né? Ou então eu pego, solto a mola ali e dou uma acelerada até mais ou menos o vácuo ele chegar, no caso, a essa situação aqui, que eu já avancei todo o sistema vácuo. Se eu tiver com a cápsula 469, eu chego, acelero ali para chegar numa situação mais ou menos do meio aqui, ó, que daria os 300 milímetros lá, ou 15 polegadas, né? Que avança todos os 10 graus do sistema vácuo original do 1300. Então eu faço isso, aí
Novamente, eu deixo acelerado assim, para o sistema a vácuo trabalhar, ficar totalmente adentado. Aí eu solto essa porca e eu venho atrasando ele nesse sentido aqui, sentido horário. Eu venho atrasando, tem que fazer isso com o motor quente, porque vocês vão ter que perceber a queda de rotação do motor. Eu venho atrasando e geralmente existe uma marca aqui embaixo, ó, uma marca que ela é uma marca de usinagem. Todos os distribuidores têm. E eu fiz uma marca no meu aqui também. Não vai aparecer aqui, mas eu fiz uma marca aqui com um riscador para mim ter uma ideia de posicionamento, porque isso aqui não é uma regulagem de ouvido, é mais uma regulagem métrica, como o Chico Biela fala, é mais uma regulagem de olho, não é uma regulagem de ouvido, porque você vai olhar aqui. Então aqui eu vou atrasando ele até eu perceber que o barulho muda, a rotação cai. A hora que a rotação cair, eu marco o ponto onde essa marca chegou aqui. Eu faço um risco aqui com a lapiseira, com o grafite ou com um pincel atômico aqui e vou adiantando ele. A hora que eu começo a adiantar, você vai percebe-se que a rotação ela aumenta, ela vai aumentando, aumentando, chega uma hora que ela para de aumentar e começa a dar uns pipocos. A hora que ela para de aumentar, eu marco a outra parte aqui. O meio dessas duas marcas é o ponto. Se essa parte de sistema anti-horário aqui de ir adiantando é mais difícil de perceber, porque ela não dá uma queda de rotação, ela dá uns pipocos, que seria já o começo da pré-ignição. Então, uma maneira mais fácil também é ir atrasando. A hora que, geralmente é quase um padrão isso, a hora que cai a rotação aqui, mais ou menos uns 5 milímetros para cá, é o ponto. No meu aqui, a hora que cai, dá certinho 5 milímetros aqui, nessa presilha aqui, dá certinho o ponto, né? Aí, quando eu faço isso com a cápsula do 1300 instalada aqui, aquela mais dura, o meu ponto aqui na polia, ele fica em torno de 15 a 18 graus. Com a gasolina Podium, ele fica até 20 aqui. Justamente pelo fato dela avançar os 3 graus a menos e ela ser mais demorada no avanço, né, ter precisado de uma depressão maior, né? Então você consegue compensar essa perda. Quando eu regulo com essa cápsula da dupla carburação usado num carburador, essa medida de ponto aqui, ela fica em torno de 10 graus. Ela bate 10 graus, 8 graus, agora está com 8 graus aqui, porque eu regulei dinâmico, ela bate em 8 graus. Por quê? Justamente porque ela avança mais rápido, em menos depressão, e tem 3 graus a mais. Então eu compenso essa situação de motor usando essa cápsula através disso. Agora, outra pergunta, se eu usar aquela cápsula 469 mais